lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, é um texto que nos leva ao fim de todas as coisas. Eu lembro do versículo 11, são poucos versículos, mas é o versículo 15, que foi dado ênfase ao versículo 15, que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Vamos tomar assento, meus irmãos. Queremos contextualizar esse texto dentro da cronologia que ele é peculiar. É um texto que fala sobre o juízo final. É quando os mortos que não estavam com seu nome escrito no livro da vida ressuscitaram para a condenação eterna. Essa é a segunda ressurreição. Quando olhamos um pouquinho atrás, no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 20, nós vamos ver algumas informações preciosas. E uma das coisas que nos chama a atenção é o milênio, né? O milênio que será o governo de Cristo. Aproxima-se o governo do anticristo, né? Que nós temos falado em várias oportunidades neste lugar. É um período curto, mas é um período em que o anticristo irá governar. E após esse período de governo do anticristo, que é o que nós chamamos também da última semana de Daniel, que foi estabelecida para o povo de Israel, para a nação de Israel, quando a nação de Israel será enganada, irá acreditar que aquele que diz o Messias, e que na verdade é o anticristo, que está profetizado lá, Daniel capítulo 9, se não me falha a memória. Mas após esse breve governo do anticristo, somente para nós nos contextualizarmos dentro do texto, para que não venhamos fazer nenhuma confusão. Nós sabemos que antes do governo do anticristo, a igreja já não estará aqui. A igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro, a igreja que deu crédito à mensagem da cruz e que creu verdadeiramente nessa obra perfeita, será tirada dessa terra antes que o governo do anticristo seja implantado. Então, o capítulo 20 de Apocalipse não traz nenhum referencial ou alguma importância para a igreja, porque, na verdade, a igreja não irá participar desse juízo final. A igreja já estará governando com Cristo. A igreja, no período milenar, estará juntamente com Jesus, governando toda a face da terra, ajudando no governo de Cristo sobre a face da terra.
Mas é importante nós sabermos a respeito desse juízo final, porque muitas vezes as pessoas elas não dão importância, achando que morreu, acabou tudo. Não é assim. O mundo espiritual, ele nos mostra e nos revela dois aspectos que são de extrema importância para o nosso entendimento. Nós sabemos perfeitamente, e temos relatos bíblicos, que aquele que morre sem confessar Jesus, sem uma vida na presença de Jesus, aquele que recusa a obra perfeita que Jesus realizou, ele tem um destino, ou um destino, bem diferente daqueles que realmente entregaram suas vidas para Jesus. Quando nós falamos de juízo final, nós vamos falar de condenação. Juízo final não é um julgamento em que o homem possa ter algum recurso ou alguma possibilidade de salvação. Não. Juízo final, ou trono branco, como se fala, logo no início do versículo 11, quando João cita, e vi um grande trono branco. Muitas pessoas se referem ao juízo do trono branco. É um juízo condenatório. É tão somente para condenar aquelas pessoas, aquelas almas, aquelas vidas que na sua existência terrena deram as costas para Jesus. Não queriam saber de Jesus. Não deram ouvido à palavra de Deus. Não creram na mensagem da cruz, na obra perfeita que o Senhor Jesus realizou ali na cruz. Então, esse juízo é tão somente para isso. Você vai ver que o texto vai falar aqui, quando ele diz no versículo 15, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, essa segunda ressurreição, que é específica para esse momento histórico da humanidade, que é o final de todas as coisas, é tão somente para aplicar o juízo eterno. Essas almas que vão ressuscitar, conforme diz aqui, a partir do versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós compreendemos e entendemos que esse julgamento trará juízo eterno, para sempre. Será a condenação, porque hoje, quando nós falamos de Hades, Seol, né, que é o local de tormento onde as pessoas que não confessam Jesus, que não creem em Jesus, ao morrerem, são lançadas lá, ainda não é o local de juízo para elas. É apenas um espaço físico, podemos dizer, em que elas estão aguardando esse momento.
mas que já traz para aquelas almas um sentido condenatório. Elas ali já estão sentindo a dor, o sofrimento, a angústia, conscientemente sabendo que aquilo que os espera será a condenação eterna. É duro falar disso? É. É difícil falar essas coisas? Também. Porque a confiança do homem, muitas das vezes, ela bloqueia esse tipo de informação. As pessoas que elas não gostam de ler Bíblia, não gostam de estudar a palavra de Deus, elas têm dificuldade de entender aquilo que muitas das vezes a Bíblia revela e que é juízo. As pessoas elas gostam de ouvir somente que Deus vai abençoar, que Deus está abençoando, que Deus está curando, que Deus está abrindo porta, que o nosso Deus é um Deus de amor. Elas só querem ouvir essas coisas. E quando você fala de um Deus justo, um Deus fiel, nós estamos falando de um Deus que faz justiça. As oportunidades que o homem tem, de século em século, todas as gerações, de alguma forma, elas foram visitadas pelo nosso Pai eterno, pelo nosso Deus, pelo Criador de todas as coisas. Desde o Éden, quando Deus formou o homem e deu ali ao homem, Adão e Eva, o jardim, o paraíso, para que eles governassem ali, vivessem ali. Mas a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus, eles são lançados fora do jardim do Éden. E agora a vida deles mudaria radicalmente. Mas ainda assim a misericórdia de Deus se estabeleceu em favor deles. Deus não os desamparou totalmente. Apenas deixaram de viver aquela vida que tinha sido estabelecida por Deus para eles. Nós vemos que o juízo para o Adão foi que do suor do seu rosto ele comeria o pão, precisaria trabalhar. Para a mulher, que com dor, ela seria mãe, gerava filhos, e para a serpente que ela ia rastejar e comer o pó. Então, esses aspectos, eles foram se desenvolvendo, e à medida que cada geração sobrevinha, novas situações aconteciam. Chegamos ao ponto de ver o Senhor nosso Deus dizendo que estava arrependido de ter feito o homem. E um dos maiores juízos que nós temos relatos na palavra do Senhor, para servir como parâmetro para nós, foi o dilúvio, que todo mundo sabe. Não precisa a pessoa ser cristã, não precisa a pessoa ser um conhecedor da palavra de Deus. É uma informação que muitas crianças já têm, e nós, adultos, sabemos disso. Mesmo aqueles que não estão na presença de Deus, não estão servindo a Deus, sabemos que o dilúvio destruiu a humanidade.
num determinado momento da história. Conhecemos a história de Noé, da sua família e dos animais que foram poupados ali. Então, amados irmãos, de geração em geração, a história da humanidade, ela vai sendo mostrada, sendo revelada. E um dos pontos fundamentais dessa história da humanidade, que vai terminar aqui no juízo final, foi quando Jesus veio ao mundo. Deus enviou o seu próprio Filho, gerado de mulher, Jesus Cristo, nascido no ventre de mulher, Maria, em cumprimento à palavra do Senhor, que está lá em Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, o Senhor diz que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E isso ocorreu quando Jesus foi levantado naquela cruz. Ele aniquilou todo o poder de Satanás. E hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E a palavra de Deus garante que diante dele, todo joelho se dobrará. Então, a história da humanidade, ela vem evoluindo. Evoluindo de uma forma, vamos dizer assim, negativa. Muitas das vezes nós olhamos para um tempo distante, as pessoas mais idosas, assim como eu, dizem, mas há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás não se via isso que nós estamos vendo. A degradação, o desamor, a iniquidade, o pecado se avolumando de uma forma tão terrível, as injustiças, o desamor. Isso é um avanço nas circunstâncias que o homem vive. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é exatamente isso que nós temos visto. E não é de agora. E a cada dia isso é crescente. A cada dia nós vemos e ouvimos barbaridades. A natureza do homem se inclina cada dia mais e mais para o pecado. A natureza do homem cada dia avança em contrário à vontade soberana de Deus. A natureza do homem, a cada dia, ela tenta se afastar da presença de Deus. E muitas são as coisas terríveis que têm acontecido na face da terra. E isso tudo está caminhando para um destino final. Mas o texto em si, que nós vemos, e já falamos que é um texto de condenação, não pense você que essas pessoas que irão ressuscitar, conforme nós vemos aqui, versículo 13, que diz, e deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não pense, amados irmãos, que nenhum destes que irão ressuscitar nesse dia para ouvir o juízo final terão alguma chance de salvação. A segunda ressurreição é apenas para receber o juízo final e serem lançados no lago de fogo, que é o lago de enxofre. É o lago que no milênio o falso profeta, né, e o anticristo estarão lá já. Então, meus amados, esse texto ele nos traz um despertamento e ele fala para nós que um dia haverá um juízo final. Um dia a justiça de Deus há de se manifestar. E aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, aqueles que não creram verdadeiramente no amor de Deus, aqueles que negaram a fé em Cristo Jesus, irão sofrer esse dano, que é a morte eterna. Assim como existe a vida eterna, que é concedida graciosamente por Jesus Cristo, mediante a fé na obra que ele realizou ali na cruz do Calvário, na sua morte, morte vicária, morte substitutiva. Estes que não creram em Jesus Cristo irão ser participantes também do juízo eterno, da condenação eterna. Então, a vida eterna existe, a morte eterna também existe. Eu passei por um longo período da minha vida enganado, imaginando que quando você morria acabava tudo, tudo estava terminado. E depois eu comecei a acreditar que nós viveríamos uma reencarnação, que periodicamente nós viríamos a este mundo para termos uma evolução, né, mediante cada reencarnação. Isso tudo é um engano. A palavra de Deus ela é categórica quando afirma que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Depois disso, segue o juízo final. Para aqueles que morreram em Cristo Jesus e que hoje já estão desfrutando de um momento de paz, de tranquilidade, haverá o gozo de estar para sempre com Jesus, de permanecer na presença de Deus e desfrutar da glória que Ele tem proposto para os seus. De outra forma, aqueles que morreram sem Jesus, sem conhecer, ou que rejeitaram a verdade, tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas rejeitaram, esses estarão guardados lá neste lugar de tormento, de dor, que nós chamamos de Hades, Seol, né? E muitas pessoas chamam de inferno, o nome mais comum. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas dizem, não, o inferno é aqui mesmo. Porque avaliam que os sofrimentos que se passa aqui
Muitas pessoas, às vezes, enfrentam muitas angústias e acham que aqui que é o inferno, mas isso é uma mentira. O inferno existe. E o lago de fogo ardente será no final de todas as coisas. Então, só para nós entendermos, para nós não fazermos confusão, porque às vezes nós lemos um texto bíblico e por não compreendermos o que aquele texto diz, nós fazemos uma exegese diferente. Nós imaginamos algo diferente. Esse texto, ele não tem nenhuma referência para com a igreja, mas tem sim para aqueles que deram as costas para Jesus, para aqueles que negaram a fé em Jesus Cristo, para aqueles que abandonaram a fé em Cristo Jesus e foram viver a sua própria sorte. E isso, de geração em geração, existem muitas pessoas que fizeram isso. Assim como existem muitas pessoas que creram no Evangelho de Jesus Cristo, como nós vemos relatos na igreja primitiva, homens e mulheres que foram degolados, e até hoje ainda vemos relatos em determinados países, em determinados lugares, cristãos sendo martirizados, sendo mortos, mas não negando a fé em Cristo Jesus. De geração em geração, houveram pessoas que preferiram ser mortos a negar a Jesus Cristo. E hoje nós vemos pessoas, e muitas pessoas, negando a fé em Jesus Cristo, por coisas fúteis, sem nenhuma perseguição, apenas por não compreenderem o plano excelente de Deus, apenas por quererem dar vazão à sua carne, aos seus prazeres carnais, apenas para quererem se satisfazer, por não compreenderem o amor de Deus, o plano eterno de Deus, aquilo que é a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus diz, se não me falha a memória lá em Isaías, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E hoje muitas pessoas têm a vinda de Jesus como tardia. Ah, mas Jesus, sempre ouvi falar que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Minha avó falava, minha mãe falava, e até agora Jesus não voltou. Mas vai voltar. E está mais próximo. O apóstolo Paulo, e o que me chama a atenção, é quando ele fala aos Tessalonicenses, ele diz, e nós os que estivermos vivos, por ocasião do arrebatamento da igreja, ele cita que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado, em um corpo incorruptível. E aí ele diz, e nós, os que estivermos vivos, teremos esses corpos transformados em um corpo glorioso. E lá em sua carta aos Coríntios, ele diz que é num piscar de olhos. Então, uma coisa que nos chama a atenção é que Paulo, já lá naquela época, ele se incluía nesse grupo de pessoas, aleluias, que terão seus corpos transformados em um corpo glorioso.
Nós não sabemos que dia nem que hora vai acontecer isso, mas sabemos que vai acontecer. Vai acontecer e será o último sinal para a humanidade. Eu sei que muitas desculpas serão dadas, muitas hipóteses. Vão dizer que foram raptados, que os alienígenas levaram essas pessoas para um lugar incerto e não sabido. Mas isso não é verdade. Há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a ouvir essas notícias de OVNIs alienígenas, que tinham aparições e muitas pessoas filmavam, isso é coisa antiga. Naquela época, irmãos, o Espírito Santo me deu entendimento e me esclareceu. Por que esses OVNIs têm aparecido tão frequentemente? É para que depois que a igreja seja retirada dessa terra, eles venham protagonizar esse evento. E a mídia vai dizer para a população: não se preocupem. Essas pessoas eram pessoas que não tinham uma visão das coisas atualizadas ou atual, eram pessoas retrógradas e foram tiradas dessa terra. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela traz para nós a confiança em algo que já está estabelecido no mundo espiritual. Eu não preciso crer que Jesus vai vir buscar a sua igreja para ele vir buscar. Eu não preciso crer que esse dia do juízo final vai acontecer para ele acontecer. No tempo determinado, ele vai acontecer. Assim como aconteceu o dilúvio, num momento e numa época que ninguém imaginaria que pudesse acontecer. Porque nem chuva tinha naquela época. Assim como Jesus veio ao mundo, foi crucificado naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Nós não podemos negar isso, de forma alguma. E tantas outras coisas que têm ocorrido em cumprimento à palavra de Deus, exatamente para que eu e você possamos crer verdadeiramente que aquilo que o nosso Deus estabelece vai acontecer. Vai chegar o dia em que esse juízo vai ocorrer. Hoje nós vemos em muitas circunstâncias, em muitas situações, a injustiça prevalecendo. Isso nos dói o coração. A mim, por exemplo, me dói muito ver uma pessoa ser injustiçada, ser condenada por um crime que ela não concebeu. Ser maculada por uma notícia falsa. Isso dói o coração. Mas
O que nos consola e o que nos conforta, irmãos, é que um dia a justiça de Deus vai se cumprir. Então, o tempo que nós temos hoje é para nós refletirmos um pouco nessas coisas. O caminho de Deus é perfeito. E nós achamos que nós temos que sermos bonzinhos para buscarmos a Deus. Somos enganados por Satanás. Porque Deus, quando nos chama através de seu Filho Jesus, é porque Ele quer fazer uma obra em nossas vidas. É tarefa do Espírito Santo de Deus nos trazer a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele cumpriu o juízo de Deus que era contra nós. E é por isso que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Se tão somente nós olharmos para Jesus, se tão somente nós crermos em Jesus, na obra que Ele fez, o Espírito Santo de Deus vai ter legalidade para trabalhar em nossas vidas, para nos fazer entender o chamado de Deus, para nos fazer compreender que o plano de Deus é eterno. O plano de Deus não é uma vida tão somente aqui nessa terra, 40, 50, 60, 70, 100 anos, não sei. Quantas pessoas vivem um pouco mais a terra, mas acaba, termina, se finda, volta para o pó. Se nós formos olhar desde Adão e Eva para cá, quantas pessoas já desceram à sepultura? Muitas, inúmeras, milhares de milhares. Se nós olharmos só em nossa volta, na nossa geração, eu estava até comentando outro dia com a minha esposa, quantas pessoas nós já ouvimos falar aqui que partiram para a eternidade. E eu creio que os irmãos também, no próprio seio da família, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um parente, um conhecido, que pena, morreu tão jovem. E é assim. A história da humanidade, de geração em geração, ela tem essa evolução. Assim como nascem crianças, e nós louvamos a Deus por isso, também muitas pessoas morrem. Muitas em Cristo Jesus estão num lugar de paz que nós chamamos de o seio do pai Abraão. Mas muitas outras em um lugar de tormento, apenas aguardando esse dia que vai acontecer. Não é agora, mas vai acontecer, para serem condenadas e lançadas no lago de enxofre e fogo. O que nós aguardamos agora, o que a igreja espera agora, e para isso precisamos buscar a face do Senhor, precisamos crer verdadeiramente na obra que Ele realizou, precisamos confiar na sua palavra, é o arrebatamento da igreja. É o dia
em que Jesus virá nas nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E como disse o apóstolo Paulo, nós, os que estivermos vivos, teremos esses corpos transformados em um corpo glorioso. Então, se partirmos hoje ou amanhã para a eternidade, antes do arrebatamento da igreja, precisamos estar vivendo dentro dessa esperança. E é por isso que nós precisamos permanecer confiantemente na presença de Deus. É difícil? É. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele vai fugir. E muitas dessas vezes nós temos que estar firmados verdadeiramente na palavra do Senhor para dizer como Jesus disse: vai-te, Satanás, porque somente a Deus prestarás culto e adoração. Satanás tentou enganar Jesus, não vai tentar enganar você e eu? E quantas vezes a luta vem, a situação vem para nos tirar da presença de Deus e nós caímos e nós falhamos. Por que isso? Porque não estamos nos sujeitando à vontade soberana de Deus, muito menos resistindo a Satanás. E como que eu vou resistir a Satanás, pastor? Repreendendo em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de fugir da aparência do mal, é isso. Se você vê que uma panela está quente, está fervendo, você não vai meter a mão naquela panela para tirar do fogo, vai, irmão? Não. Você vai pegar um pano, vai pegar alguma coisa. Você bota um tabuleiro lá no forno para assar lá uma carne ou qualquer coisa que seja. Na hora que você vai lá, se está bom, você puxa, dá uma olhadinha, você não mete a mão ali naquele tabuleiro. Por quê? Senão vai se queimar. Assim é a aparência do mal. Você olha, observa e fala, isso está em cheiro de pecado. Está repreendido em nome de Jesus? Então, irmão, nós temos que viver dessa forma. Por quê? Se não for dessa maneira, irmãos, nós incorremos o risco de estar lá, depois do milênio, ressuscitando para receber a sentença condenatória. E a sentença é essa: fogo eterno, lago de fogo eterno. Essa é a condenação. João escreveu isso por ordenação do Senhor Jesus, para que eu e você tomássemos conhecimento, entendêssemos. Esse momento está um pouco longe? Tá. Mas vai acontecer? Vai. E se nós não estivermos preparados no arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Vamos ficar nessa terra. E nessa terra conviver com o anticristo vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Muitos vão se salvar no período do governo anticristo? Sim, muitos vão se salvar. Vai ser muito mais difícil, porque hoje nós vivemos na graça e as pessoas, elas... Na hora que o anticristo disser, ou coloca o selo, ou então você não tem, não vai viver. Ou coloca o selo, ou você não vai comprar nem vender. O que a pessoa vai falar? Eu preciso alimentar meus filhos, eu preciso alimentar, eu preciso me alimentar. Eu acho que isso era a história que o povo contava. Não é nada disso. E aí você mesmo vai entregar a mão ou a testa para se colocar no selo. Aí o que resta para você? Só o juízo final. Então, irmãos, é um texto pouco pregado,
porque muita gente faz uma confusão tremenda com esse texto, mas nós queremos esclarecer dentro daquilo que a palavra de Deus nos mostra acerca desse texto. Juízo final vai acontecer depois do milênio, do governo de Cristo. 1000 anos, Satanás será preso. Lá no final do milênio, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo ainda e vai enganar muitas nações. Mas depois vai vir o juízo e a condenação vai ser estabelecida. Então vamos permanecer fiéis ao Senhor, buscando a face do Senhor, confiando no Senhor, meio às lutas, clame ao Senhor. Todos nós passamos por lutas, por adversidades, por situações difíceis, mas devemos clamar ao Senhor, confiar no Senhor, porque a proposta de Deus para nós é algo muito maior do que aquilo que o mundo está oferecendo. Muitas das vezes nós valorizamos mais aquilo que o mundo está oferecendo do que aquilo que Deus propõe para nós. Essa é a verdade. Muitas das vezes nós nos inclinamos mais para aquilo que o mundo está oferecendo do que para aquilo que Deus tem para nós. Porque o melhor de Deus está no plano espiritual. Nós não vemos agora com os olhos carnais. Nós contemplamos pelos olhos da fé. É pelo Espírito que muitas das vezes nós temos a dimensão daquilo que está proposto para nós. É no gozo que vem na nossa alma quando ouvimos algo da parte de Deus. Muitas das vezes você ouve uma mensagem e o teu coração arde. Muitas das vezes você ouve uma palavra, até mesmo uma palavra breve, mas é uma palavra que ela entra no teu coração e te faz entender que é Deus que está falando contigo. Muitas das vezes você ouve um louvor, uma ministração de louvor, e não é pela bela voz de quem está cantando, mas é pela unção que é revelada através daquele louvor, e o teu coração se enche de gozo e de alegria, porque é algo que vem da parte de Deus, para você entender que o plano dele para a sua vida é muito maior, é mais excelente. Diante disso tudo, eu gostaria de perguntar, se há alguém nessa noite que gostaria de voltar para a presença do Senhor, se alguém que sabe que está afastado do caminho do Senhor, mas tem o desejo de voltar para a presença do Senhor, quer voltar à presença de Deus, quer voltar aos caminhos do Senhor, quer se tornar verdadeiramente dependente de Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus, amados irmãos, as coisas se tornam mais fáceis. Quando nós confiamos em Deus, verdadeiramente, Ele age em nosso favor. Mas o problema é que quando Deus age em nosso favor, a primeira coisa que nós fazemos é dar as costas para Ele. Porque para nós o que nos atraía era algum bem material, alguma paz momentânea, alguma situação que nós precisávamos resolver, e quando nós vemos essas questões resolvidas, nós vemos essa situação
solucionada, agora nós não precisamos mais de Deus. É assim que muitas das vezes o ser humano pensa. Isso é um engano. Isso é uma mentira. Nós precisamos da mão de Deus sobre nossas vidas todos os dias da nossa vida. Sabe por quê, irmão? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Amanhã pode ser tarde demais. Eu tenho dito isso nesse lugar. Deus contempla o nosso coração. Deus sabe aquilo que está lá dentro do nosso coração. Deus conhece a nossa fraqueza, a nossa falha. Mas é para isso que Jesus morreu na cruz. É para isso que o sangue de Jesus foi derramado. É por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. João, em uma das suas epístolas lá, diz: filhinhos, não pequeis. A orientação, a recomendação é para não pecarmos. Mas se porventura pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus, o homem, aquele que se entregou na cruz para que a tua alma não fosse perecer no fogo do inferno e não estivesse nessa segunda ressurreição. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, se você sentiu no seu coração, eu sei que eu estou afastado do caminho do Senhor, eu sei que eu estou distante, eu estou fraco, mas eu quero me reconciliar com Deus, eu quero buscar a face do Senhor. Vem aqui, nós vamos orar por você e Deus vai te dar vitória. Deus vai trabalhar em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Magnífico é o nosso Deus. Aleluias. Fica de pé, igreja. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é magnífico. O amor de Deus estabelece coisas grandiosas em nossas vidas.